essa questão atual, e é com você, Sérgio, fica à vontade. Então... Bom dia, Belamino, bom dia a todos os nossos ouvintes da 104.9 FM, a nossa Rádio Cidadã. Bom dia também ao nosso amigo Erivan e Vivaldo, né, que estão na retaguarda, né, são companheiros aqui de bancada. E, Belo, isso que você está comentando, né, o Brasil inteiro está comentando também. Como é que o Congresso lá está agindo dessa maneira? São tempos difíceis, né? Tempos difíceis na nossa política, esse embate constante, esse envolvimento dos três poderes, né? Os três poderes, hoje no Brasil, depois do golpe, está em crise, né? Em crise. Desde 2016, a gente vê essas diferenças na política. Nesse período, após o golpe de 2016, surgiu um governo Temer, né, um governo golpista, aliado com a parte do Congresso que está aí hoje, mas sabemos que a partir de 2019, quando a eleição do presidente de 2018, assumiu Jair Bolsonaro, e começa a se acentuar mais ainda e gerar um clima no Brasil, não de um golpe brando, né, como foi do governo Temer, mas assim um golpe mais acentuado, passou ao presidente eleito agredir realmente de frente às instituições, como o Congresso Nacional e o STF, né, e a Suprema Corte do Brasil. Ele fez um acordo com o Congresso, criando a questão, as emendas, o orçamento secreto, né? Que as emendas impositivas, como você citou aí, ela já tinha sido criada desde no final do governo Dilma. Isso. Como o presidente da Câmara impôs, o governo estava fragilizado naquele momento, e aí ele começou a emparedar, mas aí no governo criando as emendas impositivas. Veio o governo Temer e deu continuidade a esse projeto de poder do Congresso Nacional. Quando chega em 2019 para 2020, o que acontece? Jair Bolsonaro começa a um embate também com o Congresso. Depois ele faz esse acordo, ampliando essas emendas individuais em valores elevados e também criando emenda no orçamento secreto, que é a famosa emenda do relator. Uhum. Hoje, para você ter ideia, Belo, cada deputado e senador, ao dobro disso aí, tem um poder de emenda de mais de 37 milhões de reais. Então, cada ano, eles aumentam esse valor, como diz no popular, mordendo o orçamento, a sobra dos investimentos da União. Uhum. Então, quer dizer, essa semana estava vendo um prefeito aqui da região, reunido com o senador Efraim Moraes, levou a Câmara, levou todo mundo, e a gente vê o poder hoje dos deputados e senadores, quer dizer, eles transformados em legisladores, em executores. Uhum. Ninguém mais vai para Brasília à procura dos ministérios, como os prefeitos iam antes, para adquirir verbas. Ao contrário, está vindo os deputados, né, liberar verba diretamente para o município. Aí isso dá margem. E sem controle, né? E sem Porque controle. O problema todo não é nem a liberação do recurso que os municípios precisam, mas Exato. O problema é, ele libera a verba, mas você não sabe onde vai ser gasto, não tem uma placa de quanto foi liberado para o município, para o prefeito, para a região, e para que vai ser gasto aquele dinheiro. As famosas emendas PIX também, que está dentro desse Emendas bojo. PIX, exatamente. Está dentro desse O orçamento bojo. é secreto. É secreto. Porque, além das emendas individuais, vamos esclarecer para o nosso público, tem as emendas de bancada, que sempre teve, né? As emendas de bancada, as emendas individuais, as emendas impositivas, já 3, né? Isso. Eu sei que ultrapassa os 50 milhões. Exatamente, né? 53 bilhões de reais. Então, resultado. Aí tem também as emendas
As emendas que é chamado de orçamento secreto é justamente as emendas PIX e as emendas do relator. Porque as emendas individuais, as emendas de bancada, principalmente as emendas individuais, e houve também outra coisa aí, as emendas impositivas que foi criada no final de 2016, no final do governo Dilma. Então, o que é que o deputado hoje tem de poder? Tem de poder as emendas individuais, como tinha antes. Né? Aí, criou-se um mecanismo, através do presidente Cunha na época, que Cunha é o padrinho de Hugo Mota. Né? Isso, Cunha e Arthur Lira. E Arthur Lira, né? Mas essa semana houve um desentendimento entre eles. Né? Houve um desentendimento entre Arthur Lira mas não por causa dessa questão de emenda, houve mais uma questão de impulso, que ele diz que o Hugo está sem impulso, totalmente sem impulso na Câmara. Né? E a gente vê o resultado, realmente está sem impulso mesmo. Tanto de um lado como de outro. Então, veja bem. Então, vamos aqui destrinchar, colocar essa informação, fazer umas minúcias aqui de como é o processo de emendas. Então, existiam as emendas individuais, teve as emendas de bancada. O que é que surgiu a partir de 2017, no final do governo Dilma, para o governo Temer? As emendas impositivas. As emendas impositivas, ela está no bojo das emendas individuais. Estou sendo um pouco didático para explicar. Como professor, a gente rodeia um pouco, mas a gente chega ao ponto certo. Então, as emendas individuais, elas foram transformadas em emendas impositivas. Por quê? As emendas impositivas. A União, ela teria de cumprir essas emendas de todo jeito, né? Independente do parlamentar, seja de oposição, seja de situação. Até aí que é um ponto positivo, né? Porque é um ponto positivo. Mas a problemática que surgiu é o seguinte, foi com os valores a partir de 2019, 2020, porque as emendas impositivas e as emendas de bancada, surgiu outro elemento aí, que foi a questão da emenda do relator, porque o relator do orçamento antes era só para relatar e fazer uma realocação dessas emendas onde seria aplicado. Mas na figura do relator, que era controlado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, por isso que ele foi um super poderoso, ele colocou na mão do relator, além das emendas individuais e de bancada dos deputados, ele colocou valores. Na época, eu lembro que esses valores tinha chegado em 2023 em 19 bilhões de reais. E quem comanda o relator do orçamento? O presidente da Câmara. Com esse dinheiro, com esse poder de fogo, ele ainda injetava mais dinheiro entre seus aliados. Por isso que ele teve uma grande maioria de mais de 400 votos na sua reeleição para a Câmara. E pôde indicar o Hugo Mota, né? Para você ver, sem nenhuma contestação de ninguém. Isso. Porque ele fazia essa redistribuição do dinheiro de quê? Do relator, que ele comandava. Ou seja, no caso aí, o deputado que confrontava isso era Glauber. Do pessoal do Rio de Janeiro. E era também não recebia nada, né? Exatamente. Não recebia nada dessas emendas, desse dinheiro aí do relator. Ele tinha as emendas deles individuais. Isso. Mas essa emenda, é legal, né? Essa emenda do orçamento secreto, que é os valores da emenda do relator, que era esse orçamento secreto, podia sair através de PIX, um PIX. E principalmente na época da pandemia. Na época da pandemia, né? Através de PIX. Justamente, então, o Lira comandava o relator e dizia assim, olha, manda
X para deputado, meu aliado, e também para ele também. Não é coisa de 500 mil, 200 mil. A prefeitura lá da cidade do pai dele lá, recebeu milhões lá. Milhões. Até em escola que não tem nem estrutura, recebeu dinheiro para robótica. Robótica. Escola nem banheiro tinha. Nem banheiro tinha. Glauco, inclusive aproveitar aqui os nossos ouvintes, viu, Sérgio, para dizer parabéns ao deputado federal Glauber Braga, que peitou, enfrentou esses golpistas, né, e mostrou... Desde a época de Lira. Desde a época de Lira. Desde a época de Cunha, que ele chamou Cunha de gangster, não sei se você lembra, na cassação covarde da presidenta Dilma Rousseff. Glauber Braga, do PSOL, ele disse: Cunha, você é um gangster. Chantagista e tal, e também, e peitou também o Sérgio Moro. Não sei se você lembra, naquela época lá, ele foi ser entrevistado, ele disse que ele era um juiz ladrão, e depois que está comprovado aí, caçou, né? O Sérgio Moro está em maus lençóis. Então, parabéns, Glauber, fica, porque ficou constrangedor. Eles tentaram juntar o caso Zambelli, o caso Ramagem, né, e o caso Glauber Braga, né, porque Glauber tinha sido agredido por um cara pago para ficar provocando ele de um chute na do MBL, exatamente. Então, e cuidado, muito cuidado, porque o MBL é fascista e está agora tentando criar um novo partido. E Glauber, inclusive, deve ser ontem. Já criaram. Já, mas ainda não tem até candidato a presidente. Mas ainda não está... Tem até candidato, é o Renan. É o líder do MBL. Não, por que ser candidato mesmo? Eu queria ver. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a você. A extrema-direita, ela tenta destruir a política nacional. Porque eles ganham com o caos. Eles controlam tudo. Muitas vezes são financiados por organizações extremistas, organizações que não querem pagar impostos, as BETs, os bancos, os bilionários, as igrejas evangélicas que não querem pagar imposto. Então você tem uma máfia. O Brasil vive na política nacional hoje uma máfia. E o Congresso mostra-se cada vez mais como o grande inimigo do povo. Sérgio, tem um bocado de gente aqui mandando umas mensagens para a gente. Lucas Santos, um abraço. Demétrios, Dinara, Rony Ellison, Elian Figueiredo, Gilson Cândido, olha, nosso guarabirense Gilson Cândido está aqui nos prestigiando. Um abraço para todos vocês aí. E é isso, pode continuar, você. Depois não. Então, eu estava explicando essa questão do orçamento para a pessoa entender. Então, porque antes aí no governo Lula 1, Lula 2, até no governo de Dilma 1 e 2, a gente está falando aqui já depois dessa questão do final do governo de Dilma. Ela está fragilizada porque, inclusive, também o Cunha começou também a colocar pautas bombas. Exatamente. Além disso aí também, para desestabilizar total o governo, e então o governo foi a berlinda, né? O governo entrou em declínio com a popularidade. Né? E outra coisa, só para derrubar o Lula agora, porque o Lula tem um bom índice de popularidade. Tentaram, assim, derrubar ele na questão da impopularidade, o governo estava mal avaliado, aquelas pesquisas, tudo, justamente era para destabilizar justamente o mercado financeiro e justamente com o grupo que estão aí no Congresso, tentar derrubar o governo, porque você sabe que continua. Você sabe que eles têm maioria. Se eles quisessem, se Lula não fosse o governo popular, eles têm maioria hoje para derrubar o governo. Tem, Lula mesmo disse. Porque essa questão do impeachment, essa questão da lei de 1950, Gilmar tocou nessa ferida, que essa lei precisa ser reformulada. A lei passou pela Constituição de 88, não foi reformulada, porque uma minoria simples, né, principalmente para... E outra coisa, a pressão que o STF está sendo submetida, a chantagem também. Exatamente. Das duas casas. Qualquer ministro daquele que votar contra a um deputado, principalmente essa bancada extremista,
ele já entra com a chantagem de fazer impeachment. Tem 80 pedidos de impeachment. Contra o Alexandre de Moraes, eu vi. Sim, de Alexandre de Moraes e de alguns. Sim, agora também estão partindo para cima de Dino também. Dino. Por que para cima de Dino? Aí a gente vai voltar àquele assunto. A questão das emendas. Das emendas. É. Então, tem 90 deputados aí na mira do STF sendo investigados pela Polícia Federal. Inclusive, sexta-feira houve uma operação. Uma operação da Polícia Federal. Que prendeu quem? Prendeu uma secretária do orçamento da época de Lira. Isso, que funciona lá na esplanada, mas inclusive, não na Câmara. Ela ainda trabalha ainda para o atual presidente da Câmara. Da Câmara. A Cuca. Ela quem organiza aí essa questão das emendas. Então aí isso não tem nada a ver comigo, entendeu? Tem um escritório à parte, 6 ou 8 funcionários trabalhando diretamente com emendas de 30 milhões, de 40 milhões, de 50 milhões. E claro, alguém está bancando isso. Exatamente. Alguém está bancando. Então, essa questão continua. Então, é possível esse apoio. A gente sabe que a mídia não está nem aí. Então, esse apoio seria muito importante da população e até do próprio governo também. Mas o governo pisa em ovos. Isso. Com relação a isso aí, é muito difícil. É muito difícil, porque aí Dino está sozinho nessa questão. Isso. Deveria receber o apoio do restante do STF. Porque ele está sozinho. Querem derrubar o STF. Ele tá, inclusive, recebeu pedido de impeachment também. Isso. Por causa dessas investigações, porque existem 90 deputados, em alguns vai ser caçado, e talvez até preso, por causa desse desvio dessas emendas do relator, e essas emendas do relator, que, como eu disse anteriormente, transformada em emenda PIX. Inclusive, eu vi uma prefeita aqui na região, a prefeita daqui de Guarabira, disse: olha, eu vou pedir uma emenda PIX ao deputado Romero para que ele mande para você ver que os prefeitos estão acostumados também a essa questão de pedir essas emendas sem nenhum controle, para determinadas obras que muitas vezes é desviada. Isso, me permita, você acabou de tocar na ferida aqui de Guarabira. O senador veneziano, Vitaldo Rego, que inclusive é candidato à reeleição, ele mandou uma emenda de 12 milhões para Guarabira, uma emenda impositiva, mandou uma emenda, ele divulgou, tá aí, inclusive você passa nas BRs aqui, nas rodovias. Se pelo menos aí foi divulgado. Isso, mas foi divulgada por ele, o senador. A Prefeitura de Guarabira ainda não disse em que iria empregar. Está empregando 12 milhões de reais do senador. Exato. Entende? Quer dizer, dinheiro está na conta porque já foi divulgado aí em outdoors, enquanto tem outdoor dos sindicatos dizendo que Hugo Mota é inimigo do povo, o senador veneziano mandou para Guarabira, é um orçamento importante, 12 milhões já para construir muita coisa. Eu diria, dá para remodelar Guarabira, mas a prefeitura ainda não disse em quem está investindo. Então, e as emendas... Sim, 4 milhões de Camila também. Não, imagine, e as emendas... 4 milhões de Camila de emenda inclusiva dela na Assembleia. Que é menor, mas tudo bem. Mas 4 milhões com 12 já vai para 16 milhões. E as outras emendas que a gente não sabe. Exato. Não, eu lembro que não está sabendo que veio de Romero. Na época do prefeito Marco, ele estava recebendo emenda. Por isso que ele na época disse: que você vai apoiar para deputado federal? Eu não sei ainda, ele dizendo. Ele recebia emenda de Julia Lemos, que na época era deputado, recebia emenda de Pedro, que era deputado, e recebia emenda de Rui Carneiro, que era deputado. Que agora foi caçado, foi condenado, né? E também de Romero também. Então, de 4 deputados estavam mandando emenda para cá. Agora, quem não sabe onde foi investido esse dinheiro. O problema das emendas, que é muito importante as emendas. A emenda é importante. Porque, principalmente, olha, quando a emenda organizada, por exemplo, a emenda de bancada. A emenda de bancada fez com que a Paraíba recebesse um volume
no caso da construção da ponte. Isso, na época também, integração, né? na época também foi uma ajuda de emenda de bancada também para construir o hospital metropolitano. Isso. Então, são saudáveis esse tipo de emenda. E também as emendas individuais também então, são saudáveis também, as emendas individuais, porque uma parte dessa emenda pode ser empregada 50% na saúde. E outra coisa, no investimento em saúde, né? Os nossos deputados, eles são eleitos pelo povo para ir em Brasília brigar por recursos para o seu estado, para a sua região. Exato. Agora, do jeito que está, agora, emenda o escândalo emenda desvio de o bilhões. escândalo é a emenda do relator. A emenda do relator, que é um escândalo, porque não é sem controle nenhum. Sim, voltando aqui atrás, quando o governo Lula subiu, o governo Lula também, o que é que ele fez com a emenda do relator que estava naquela época? Ele disse, então é o seguinte, vamos pegar uma parte dessas emendas e vamos colocar aqui no Tesouro para a gente reinvestir. Isso. Reinvestir em algumas obras de infraestrutura, vamos organizar a questão do Ministério, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a parte de infraestrutura do Brasil que estava acabada. Para você ter ideia, Bellarmino, o governo Bolsonaro, para o orçamento, para ser executado no governo do PT, que foi em 2023, o orçamento foi feito nós sabemos que o orçamento é feito no ano anterior, né? Para ser executado no outro ano. Então, o governo Bolsonaro, na época, tinha colocado, eu lembro, tinha colocado 6 milhões para o Ministério da Infraestrutura, né? Que antes era de Tarcísio, né? Esse ministério. Isso. Então, 6 milhões. No primeiro ano, o governo Lula investiu 20 bilhões de reais nessa questão de infraestrutura. A gente vê a duplicação da BR-130. Nós estamos vendo aí a restauração da BR-101 de Pernambuco a Rio Grande do Norte. Então, e engraçado que essa duplicação foi feita com o governo Lula. Pontes transnordestinas, grandes pontes ali no Brasil Central, no noroeste do Brasil. Então, obras inacabadas. Obras inacabadas. Sim, e a criação do PAC. Né? Exatamente. Inclusive, o PAC tem uma obra aqui em Guarabira que está sendo feita. Qual é a obra que está sendo feita aqui do PAC? A recuperação do mercado público, que também a creche lá no Alto da Boa Vista. Nova Boa Vista, exatamente. Recurso do governo federal aqui em Guarabira, Minha Casa Minha Vida. Sim, e uma parte dessas emendas, dessa emenda do relator, e também das próprias emendas, o governo sugeriu que parte dessas emendas seja encaminhada ao PAC. Seja encaminhada ao PAC, mas nem isso ele quer. Porque ele sabe o seguinte, se o governo executar, na visão deles hoje, o governo está se promovendo, está aparecendo a parte executiva. Isso. E enquanto eles fazendo isso, eles não aparecem. Aí a gente vê o seguinte, foto de prefeito com senador, foto de prefeito com deputado, o deputado trouxe isso, trouxe aquilo. Quer dizer, o deputado está fazendo a vez de ministro, por isso que nenhum deputado hoje, poucos, querem ser ministro. Porque ele, como deputado, ele executa, faz a execução, faz recebe o dinheiro. Recebe o dinheiro. E além disso, que é o seguinte, pode indicar a construtora de amigos para fazer a obra em determinado município. Ou nem faz a obra. Ou nem faz a obra, como aconteceu uma denúncia aqui contra o Mota, isso, na cidade de Malta. Isso. Na própria cidade do pai dele, foi 6 milhões desviados naquele voto. Foi caçada a mãe, foi caçada a avó. Eu estou falando no anterior, eu estou falando agora o pai dele. O pai dele, 6 milhões de reais lá, foi desviado numa obra lá em Patos. E eu não sei se você viu no caso de Alagoas, né, do Arthur Lira, tem prefeito que recebia uma emenda de 30 milhões. Né, uma prefeitura bem pequena, tipo para 20 mil pessoas, um município pequeno. 30 milhões para o município, o pessoal estava calculando, e aí os assessores do prefeito iam na Caixa Econômica tirando o dinheiro em espécie, e aí eles tiravam 49 mil, eram saques recorrentes de 49 mil reais. Por quê? Até 49 mil reais o COAF não investigava para onde estava indo esse dinheiro. E aí, centenas de saques de 49 mil reais, né? Olha o desvio, dinheiro que
deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação, deixa de ir para a infraestrutura, para a assistência social, e alguém está comendo esse dinheiro. Um grupo político corrupto está comendo esse dinheiro. Exato. Me permita aqui, Sérgio, Pois nós não, temos vamos lá. aqui Penha Pontes, um abraço para a nossa querida psicóloga, né, maravilhense Penha Pontes, está nos acompanhando. Maurício Oliveira, grande Maurício, um abraço. Edson Carteiro, lá de Mari, também é da Rádio Comunitária de Mari. Um abraço, meu querido Edson, torcedor do Fluminense. Rapaz, seu Flusão perdeu pro Vasco, cara, como é que pode, né? Exato. Vanderlan Costa, né? Deixa eu ver quem mais. Yuri Silva, olha, várias pessoas aqui acompanhando o nosso programa. Sérgio, nós estamos no... pedir para que Vitor bota um áudio aí. Um áudio, sim, diga aí. Sobre um dos temas aí do nosso programa. Vitor, coloca aquele áudio aí. Deixa eu ver aqui qual foi o último aqui que nós enviamos. Não, faz o último não. Aquele que eu disse que... Esse aqui? Sobre a questão do governo Lula. O que está acontecendo no país? Porque muita gente está desinformada e existe também uma desinformação e dizer que o governo Lula é ruim. Isso. Continuam em parte da mídia também. Essa semana eu vi aqui um empresário de Guarabira, né? Um empresário de Guarabira, que ele vai para o ensino político e o pessoal joga ele fora. Vai para outro, joga ele fora. Agora ele disse, ele devia já se tornar sua liderança política e mostrar força. Uhum. Mas ele fica... Independente da corrente política que ele defende. Exatamente. Esse é o dono. Aí a semana ele falando sobre a questão. Pois não? Sim, Sargento Gedione. Manda um alô aí para o Sargento Gedione. Sargento Gedione, rapaz, seja e o Sargento Belo também. Vai ter uma festa, uma confraternização, né, Vitor? Na Associação de Cabos e Soldados. Eu já mandei o pix já. Olha aí, rapaz, que legal. Não sei se eu vou conseguir, não, que eu vou a programação de formatura da minha menina, estou na correria grande. Erivan, vai. Diga a data aí, quando é? É dia 27. Dia 27. À noite. Um jantarzinho. Tem música ao vivo. Isso. O pessoal da Rádio Nordeste vai fazer uma confraternização e a Associação de Cabos, então, olha aí. Exatamente. Então, Bela Mina, vamos ouvir aí esse áudio com relação à questão do governo, porque muitas vezes o que está acontecendo? A questão da desinformação. Uma desinformação que o governo está trabalhando para a maioria do povo brasileiro. Então vamos ouvir. Enquanto esses deputados estão tentando dar rasteira no governo. Exato. Ainda está para nascer um político que seja mais preparado e mais capacitado do que o Lula. Não é isso em relação ao Brasil, não. Isso em relação ao mundo. Porque há 3 anos atrás, o Brasil tinha uma das maiores taxas de desemprego do mundo. O Brasil tinha uma das maiores inflações do mundo. O povo brasileiro estava na fila para comprar osso e carcaça de frango. A moeda brasileira é uma das mais desvalorizadas do mundo. E o Brasil tinha um presidente que todo dia estava na mídia dizendo que o país estava quebrado, desmerecendo a economia brasileira e causando desconfiança no Brasil. Pois bem, 3 anos se passaram, a guerra da Ucrânia continua e hoje o Brasil tem uma das menores taxas de desemprego do mundo, o Brasil tem uma das menores inflações do mundo, o Brasil tem uma das moedas mais valorizadas do mundo, o povo brasileiro deixou de comer osso e carcaça de frango para comer picanha, a economia brasileira é uma das mais estáveis e confiantes do mundo. E aí eu pergunto para você, o que foi que mudou de lá para cá? Exatamente. Veja, o áudio é bem claro. E a gente vê nas redes sociais, as pessoas continuam atacando Lula, a pessoa do Lula, a esposa dele, Janja, tentando desclassificar a economia brasileira, como se não estivesse dando nada certo. Exato. Ou você vê o seguinte, algumas prefeituras da região da Paraíba, no Nordeste, principalmente aqui da Paraíba, já anteciparam, eu nunca vi isso assim, já anteciparam o 13º. Tem prefeitura que pagou o 13º agora, ontem, pagou o 13º e pagou o pagamento do mês de dezembro. Uhum. Mas analisando isso aí, isso é por quê? O governo federal está liberando os recursos antecipadamente. Porque a economia está bombando. Bombando, exatamente. Porque se a economia estivesse bombando, não tivesse arrecadação,
Teve ano aí que prefeitura, pronto, no ano 2023 mesmo. Exatamente. Para 2023, 2024, eles fizeram protesto. Fizeram protesto. Por quê? O governo anterior, ele mexeu na alíquota. Isso. Na alíquota, não de imposto de renda, não. Mexeu na alíquota de IPI, e mexeu na alíquota estou falando de imposto federal, PIS e COFINS. Em janeiro. Quando foi em junho para baixar os combustíveis, para baixar, retirando o imposto, não baixar na Petrobras. Para usar como... Aí, resultado, retirou esses impostos federais e também deu uma atacada no ICMS. Isso. Resultado, foi 6 meses de baixa arrecadação. Isso veio refletir em 2023 com aquele protesto que as prefeituras fez. Qual foi o que o governo fez? O governo pagou 27 bilhões de reais aos estados e municípios que deixaram de arrecadar. Do governo anterior. Do governo anterior. Além disso, o governo pagou precatório que ele empurrou com a barriga em 2022. Que Bolsonaro não tinha pago. Não tinha pago. Então, quer dizer, aí você vem agora... E com tudo isso, o governo organizou o orçamento, né, exatamente, e trouxe desenvolvimento. Queda da inflação, queda do desemprego. O Brasil saltou de 14º na posição internacional para 8º. Investimento. Ultrapassou o Canadá. Exatamente. Apesar dos cortes aí do orçamento, mas houve investimento nas universidades públicas. Eu vi obras sendo retornadas. Eu lá na Universidade Federal, eu vi uma construção lá no Hospital do HU, uma pessoa, vi obras na universidade. Sim, e outra coisa, em construção de 100 unidades das escolas técnicas, que a gente chama dos institutos. E agora? Inclusive vai ganhar um Mongaguape. É engraçado, eu vi o Hugo Mota discussando, olha aqui o Instituto Mongaguape. Eu disse, olha, esse danado aí, o Hugo Mota, ele fazia parte do governo Bolsonaro e não trouxe o Instituto durante os 4 anos. Exatamente. E agora está trazendo por quê? Aí ele está só mostrando que ele está trazendo, não está trazendo. Isso é uma política governamental. É como teve o deputado aqui, o ex-deputado Ranieri. Não uma crítica não a ele, mas ele dizia que o tempo todo quem trouxe o Instituto foi ele. Não. Roberto Paulino falou, não, o Instituto não, a prefeitura na época, o que ela fez? Era aliada de Dilma. Era aliada, o que aconteceu? Ela pagou o aluguel ali perto no João Paulo, na igreja, enquanto não se terminava o Instituto. Então a prefeitura ela pagava 5 mil reais, eu lembro na época, ela pagava 5 mil reais ali para o Instituto funcionar provisoriamente. Isso. Uma colaboração, até quando o governo terminou o prédio, né? Aí começou a funcionar. Mas a aquisição dos institutos de Guarabira não foi por intermédio de deputado nem do prefeito lá. Era uma política nacional, como está agora, voltando a construção de 100 institutos, é uma política nacional. Exatamente. Não, e as bolsas para as licenciaturas. Hoje, um filho da classe trabalhadora que entrar numa universidade tirando uma nota superior a 650 pontos no Enem e for fazer um curso de licenciatura, ele vai ter uma bolsa de estudo durante todo o curso, porque está diminuindo muito as procuras por cursos de licenciatura para futuros professores, e o governo Lula, foi uma proposta da deputada Tabata Amaral, e já implantou. Mas o governo anterior fez o quê? Fez a abertura de licença no médico para universidade particular. Entrar no mercado. Quer dizer, entrar e formar maus profissionais. Inclusive com licenciatura de 6 meses. Licenciatura de 6 meses, de pedagogia de 6 meses. O médico botou freio. Não, licenciatura não. Né? Mesmo que você querer fazer AD, vai ser 4 anos. 4 anos. E agora o EAD ele tem que ser híbrido, não pode ser mais só 100%. Sim, EAD. Exatamente. Eu estou fazendo uma graduação agora, no caso é a minha AD, em Ciência da Religião, mas aumentou a minha carga horária, porque eu também faço parte da minha grade curricular, que eu sou. É pela UFPB que você está fazendo? Não, pela universidade privada. Então, mas aí mesmo assim ela pegou parte das minhas disciplinas, que é do curso de História, está sendo utilizada. Então minha carga horária vai ser menor. Porque você já é historiador. Exatamente. Então está dentro, o MEC agora organizou a linha. Por exemplo, quem é da área de História e de Geografia, quem é da área de História pode fazer Geografia, uma segunda graduação menos, como é que se diz? A carga horária é menor, pode fazer com uma carga horária menor.
geografia, sociologia, filosofia e ciência da religião. Isso serve para história e geografia. Agora, quem é na área de letras, né, aí pode fazer educação física e arte com a carga horária menor. Aí ainda tem mais, viu, Sérgio? Você está tocando aí nessa questão da educação do governo Lula. Temos aqui a professora Isabel Rodrigues. Um abraço, viu, Isabel? Aí. Os professores estão ligados no nosso programa, viu? Exatamente. Aí você está tocando aí. Lula criou mais universidades no Brasil. Aí, na COP30 foi anunciada a Universidade Indígena do Brasil. Muito importante. Já tem a Universidade Negra, né? Já tem a Universidade Negra, já isso. E você vai ter também, aí você tem do governo Lula, né, o ministro Camilo, né, da Educação, já anunciou 6.000 vagas de concurso para 2026 para as universidades brasileiras e institutos federais. Então, isso são investimentos. Enquanto o governo Bolsonaro tentava acabar com a educação pública gratuita e de qualidade, o governo Lula investe em educação. E aí é importante a gente dizer, Sérgio, a educação transforma, a educação traz desenvolvimento, a educação melhora a situação das famílias. Exato. E por que querem privatizar? Por que querem desvalorizar? Né? São alguns pontos que é importante a gente discutir. Sérgio, o programa está terminando, ainda tem a questão da Lei Magnitsky. Sim, rapaz. Quer falar sobre ela agora? Exato. Então, essa questão da Lei Magnitsky, né? Que é até o nome, sobrenome russo, né? Isso. Veja bem, o próprio Alexandre, eu estava ouvindo ele falando na inauguração da SBT News. SBT News, né? Era para a gente tentar, no próximo sábado a gente vai trazer o pronunciamento dele, tudo nesse evento, né? Então, as filhas de Silvio Santos, né? Exatamente. Dando na onda das redes sociais. Exatamente. Então, o que é que acontece? O próprio Alexandre falou que na época, quando ele recebeu essa punição, né? Isso. O próprio governo Lula queria reagir, disse, não, aguarda aí. Então, ele foi muito sereno nessa questão de suportar essa questão, mas a gente sabe que não foi aplicado. Isso. Como eles queriam, como eles propagavam. Não foi aplicado. Exatamente. Porque também implicaria o quê? Implicaria em algumas instituições financeiras, principalmente bloquear os cartões. Bloquear os cartões, aí isso aí ia atingir as próprias operadoras que operam aqui dentro do Brasil. Né? Mas aí isso a gente viu que foi mais uma cortina de fumaça, mais propaganda pelo filho do Bolsonaro e pelo neto do ex-ditador do Brasil, do Figueiredo, né? Isso. Então, tudo isso, mas a gente sabe que, mas mesmo assim, o Alexandre suportou, que também tem ameaça também com os outros ministros também. Exatamente. E outra coisa, e o próprio autor da lei lá nos Estados Unidos disse que a lei estava sendo aplicada por Trump de forma incorreta. Porque eles alegaram que Alexandre Moraes estava violando direitos humanos. Isso. É uma lei para atingir ditadores, para atingir terroristas. Mas é o seguinte, mas quando parte lá dentro dos Estados Unidos, porque a legislação ela é restrita. Isso. Ela não pode ser uma lei internacional. Exatamente. Mas e era, para todos os efeitos, a lei Magnitsky, no caso do Alexandre Moraes, era uma interferência do governo americano na justiça brasileira. O próprio convento está violando a lei. Isso. Está violando a lei. Exatamente. Porque você querer implantar e querer interferir no sistema judiciário de outro país, já é uma interferência. Isso. A gente está sabendo, eles estão vendo essa questão de interferência. Isso. O sufocamento que estão promovendo com relação à Venezuela. Isso. Aí é importante, por isso que, Sérgio, diz. Essa semana foi um absurdo. Tomaram um navio petroleiro da Venezuela. Porque a Venezuela, a gente sabe que faz mais de 6 anos que ela passou de sanções total. Isso. Sanções total. Então, o que aconteceu? Tomaram um navio petroleiro e ficaram com petróleo. Tomaram um ato de pirataria. Pirataria em pleno século XXI. Coisa do século XIX. Coisa que a Inglaterra financiava lá no
no século XVI, a Inglaterra financiava os piratas, era financiada pela Inglaterra. Exatamente. Vai estar procurando a Inglaterra. Os famosos corsários. Então tudo era financiado por essas potências, né? Exatamente. Na verdade, essas nações imperialistas, As caravelas de ouro. Elas se enriquecem roubando mesmo. Roubando. Então os Estados Unidos faziam isso. Em pleno século XXI. Foi um absurdo. Sim, mas o pior de tudo isso, Sérgio, é a gente saber que nós tínhamos um deputado federal, conspirando lá nos Estados Unidos. E o neto do ex-presidente. Do João Figueiredo Neto, né, conspirando lá o tempo todo, para que os Estados Unidos praticassem sanções contra o Brasil, e Trump chegou a praticar uma sanção de 40%, mais os 10% chegava a 50% sobre os produtos brasileiros, e também pedindo punição aos ministros. Exatamente. Então, quando Lula, e o que foi que a imprensa golpista brasileira fez? Né? Dando voz aos golpistas. O próprio governador de São Paulo, né, você citou o nome dele, que eu não gosto de citar o nome dele, o Tarcísio, dizendo que o Brasil... Usou até um boné, né? Usou o boné do Mega, o Zema, que também é pré-candidato da direita da Caiado. O Caiado, todos defendendo o Trump e meio que prejudicando o Brasil. E a mídia brasileira querendo que o governo se ajoelhasse. Fazendo jogo, vamos ceder. E Lula segurou, Lula disse, não é assim não. Exato. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros. A gente não vai negociar com quem está fazendo chantagem com a gente. Aí agora estou inventando um papo agora, que essa negociação entrou até as terras raras. Os bolsonaristas dizendo assim, que eu vi aí lá... Que Lula tinha cedido os bastidores. Primeiramente, os Estados Unidos, ele não tem nem como explorar hoje as terras raras. Ele não tem tecnologia. Não tem. Quem tem isso é a China. A China é o único... Os Estados Unidos dependem embora que os Estados Unidos tenham algumas áreas de terras raras que eles têm influência, mas ele está mandando refinar na China. Na China, exatamente. Então é o seguinte, é uma contradição muito grande, é uma falta de desinformação. Hoje, Sérgio, não sei se você ouviu alguns analistas da ciência e da tecnologia. É como se os Estados Unidos tivessem 50 anos tecnologicamente atrasados em relação à China, a engenharia, a inteligência artificial. Porque, veja bem, a China e, no caso, a Rússia está ampliando sua influência na África, ao invés dos Estados Unidos levar terroristas e incentivar conflitos armados internos nesses países, a China e a Rússia estão levando integração. Isso. Desenvolvimento, tecnologia. Integração. Isso. Né? Sem cobrar nada em troca, porque eles exatamente. E pode até cobrar, mas está levando desenvolvimento. Exatamente. Coisa que os Estados Unidos não levam desenvolvimento. Só exploração. Só exploração em guerra e conflito, como foi exploraram aquele conflito lá no Afeganistão durante 20 anos, destruíram o Iraque, destruíram a Líbia. Isso. E agora estão partindo aqui, que eles chamam o quintal dele. América Latina. Acorda Brasil, Brasil precisa reagir, né? E por que essa extrema agora com os deputados desse, um deputado covarde, golpista, um congresso inimigo do povo, é por isso que amanhã, né, Sérgio, vai ter protesto em todas as capitais brasileiras, nos grandes centros urbanos, teremos protestos, porque nós tivemos essa tentativa de blindar os bandidos do Congresso, eles não conseguiram, aí tentaram blindar agora o Bolsonaro, né, tentando criar uma dosimetria, né, que seria uma anistia branda, né, tentar diminuir as penas do Bolsonaro, mas não só do Bolsonaro. Mas mesmo assim, eu vi um especialista falando, o Cacai, mesmo assim, mesmo assim com essa decisão também aprovada, a pena do Bolsonaro ainda pode cumprir 3 anos e 6 meses em regime fechado. Mas mesmo assim, Sérgio, é um absurdo, porque você tem generais golpistas